Após ultrapassar os 73 mil dólares, o Bitcoin acabou fazendo uma correção de mais de 26%. Isso daí, por mais que tenha sido bastante significativo para a ação do preço e para grande parte dos investidores que entraram no início do ano, agora de 2024, foi bastante correspondente àquilo que a gente já tinha visto em ciclos anteriores, em termos de correção que o Bitcoin costuma fazer nesses períodos de alta. Entretanto, hoje, uma maior dependência macroeconômica, e aqui você pode ver de forma positiva ou negativa, dependendo de como você enxerga o que é o Bitcoin, mas a verdade é que ele acabou se tornando mais dependente de questões macroeconômicas e até mesmo de política monetária, pelo fato de tanto institucionais estarem alocando mais capital, quanto também pelo fato de que vários investidores tradicionais começaram a fazer essa exposição indireta via ETFs, algo que a gente já discutiu várias e várias vezes aqui no canal do Block Trends. Atualmente o Bitcoin continua dentro desse cenário de consolidação e tendência de baixa que se iniciou mais ou menos ali entre março e abril, e a gente ainda não conseguiu fazer um movimento impulsivo, um movimento de impulso positivo novamente no preço ainda esse ano. E quais são os motivos, por que isso está gerando tanta dificuldade para o Bitcoin voltar a subir? É justamente aquilo que a gente vai discutir aqui no vídeo de hoje, trazendo algumas informações, alguns gráficos sobre como é que está a atual estrutura do Bitcoin e por que a gente ainda não conseguiu fazer um novo impulso de alta no mercado, tá? Mas antes disso, aproveita para se inscrever aqui no canal, deixar o seu like caso você ache esse conteúdo interessante e também ativar o sininho para receber notificações quando a gente publicar novos materiais. Se você quiser conhecer um pouco mais daquilo que a gente faz aqui no Block Trends de um modo mais avançado, algo que traz muito mais conteúdo do que apenas aquilo que a gente publica aqui no YouTube, você pode conhecer o Block Trends Pro, que está no primeiro link da descrição, é a nossa plataforma educacional completa e lá você vai ter acesso a diversos cursos, relatórios, vai ter acesso a como nós estamos negociando Bitcoin na nossa carteira Satoshi e vários outros materiais e recursos que nós temos disponível na nossa plataforma. Daqui a pouco eu vou mostrar um pouquinho da nossa plataforma para vocês, mas sem mais delongas eu já queria discutir um pouco mais sobre a ação do preço do Bitcoin. A primeira coisa que eu já queria deixar claro aqui para você é que a gente não está vendo nada atípico assim tanto no Bitcoin, tá? Por mais que o crescimento de preço que aconteceu no final do ano passado e no início desse ano tenha distorcido um pouco a estrutura do ciclo do Bitcoin, daqui a pouco a gente vai ver um pouco mais sobre isso, ainda estamos dentro daquilo que seria expectável para os ciclos de crescimento pós-halving, tá? Por mais que eu particularmente não acredite tanto e não seja tão fã dessa visão de que o preço do Bitcoin deriva dos ciclos de halving, que é basicamente o corte na política monetária lá do Bitcoin, que já está estruturado desde o início da rede, eu ainda acho que existem fatores monetários muito mais preponderantes para a precificação do Bitcoin do que o halving. Mas se nós colocarmos aqui justamente os anos de halving, então aqui eu estou falando de 2012, 2016, 2020 e agora o ciclo de 2024, a gente pode perceber que essa precificação atual, e aqui eu vou deixar marcado aqui o ciclo de 2024, você pode ver que a precificação atual, ela ainda é condizente com aquilo que é normal de se ver no segundo trimestre desse ano, né, desse período. Então, essa precificação aqui que a gente costuma identificar no primeiro ano de precificação do Bitcoin, ela ainda é bastante similar com o segundo trimestre após o halving do Bitcoin, tá? Então a gente ainda está abaixo daquilo que foi visto no ciclo de 2012 e no ciclo de 2020, mas a precificação atual está um pouco acima daquilo que foi visto no ciclo de 2016, tá? Então é expectável, é normal que esse tipo de ocorrência aqui, esse tipo de precificação atual esteja mais ou menos onde está atualmente em termos de crescimento após o halving, tá? Note que somente após 3 trimestres é que o preço do Bitcoin começa a ter uma precificação, né, uma valorização mais significativa, ou seja, somente após 9 meses aqui do halving, mais ou menos, tá? 9 meses seria aqui na finalização disso daqui, mas a gente pode perceber que cerca de 9 a 12 meses mais ou menos é que começa a ter de fato essa valorização mais intensa, tá? A gente está atualmente no terceiro trimestre do ano de 2024 e essa precificação continua ainda mais
mais ou menos nessa mesma faixa do que seria expectável dentro de outros ciclos. Normalmente, em anos de halving, o preço do Bitcoin tende a subir somente no último trimestre do ano, tá? Então termina o terceiro trimestre mais ou menos aqui, onde a gente já viu uma valorização aqui do Bitcoin em outros ciclos que está levemente acima do que estamos atualmente, e depois só no último trimestre de 2024 é que começamos a ter uma valorização mais intensa no preço do Bitcoin. E essa lateralização, essa dificuldade de conseguir atingir novos patamares ainda nesse terceiro trimestre de 2024, também tem uma relação direta com aquilo que a gente vê em termos de liquidez lá nos Estados Unidos, tá? Aqui eu tô mostrando o gráfico para vocês do Fed Net Liquidity, que é basicamente a liquidez do Federal Reserve, a liquidez do Banco Central dos Estados Unidos, que pega basicamente reservas bancárias, reverse repo, que é basicamente os empréstimos interbancários, e também o Treasury General Account, a conta geral do Tesouro, uma forma de conseguirmos rastrear o nível de liquidez lá nos Estados Unidos. Ainda estamos com uma variação trimestral, então novamente aqui embaixo a gente tem a variação trimestral desse indicador de liquidez, ainda bastante baixa, tá? Então a gente não teve impulsos significativos como tivemos aqui mais ou menos em abril e junho de 2023, quando o preço do Bitcoin deu um novo impulso. Aliás, aqui quando deu um novo impulso entre março e junho, né? Então saiu mais ou menos aqui de 20 mil dólares e foi até lá os 30 mil dólares. Algo similar também àquilo que a gente viu entre outubro e novembro de 2023, onde o preço do Bitcoin começou a ter uma alta expressiva, que saiu ali dos 26 mil dólares até os 46, e depois posteriormente atingindo a máxima histórica de 73 mil dólares. E agora, né, atualmente, a gente tem esse cenário mais fraco de liquidez. Isso é uma das coisas que está impactando atualmente na dificuldade de precificação do Bitcoin. E note que justamente pelo fato do Bitcoin estar tendo dificuldade para atingir novas máximas e para se recuperar após ter atingido lá os 73 mil dólares, é que a gente está vendo um crescimento nas reservas de holders de curto prazo, tá? Então, basicamente, essa em laranja são as reservas dos holders de curto prazo. Eu vou apagar aqui as de holders de longo prazo, e a gente pode perceber que atualmente a redução em reservas de holders de curto prazo é a maior aqui desde julho de 2021, quando o preço do Bitcoin também fez um movimento corretivo bastante significativo e depois voltou a atingir a máxima histórica, tá? Essa redução nas reservas de holders de curto prazo, cerca de mais de 297 mil dólares que começaram a maturar, então a gente está vendo crescimento nas reservas de holders de curto prazo, tá? É uma forma de esses participantes começarem a guardar e esperar. Por muito mais que as pessoas costumem acreditar que redução das reservas de holders de curto prazo e crescimento nas reservas dos holders de longo prazo seja um sinal positivo, ele é de fato positivo, mas no longo prazo. No curto e no médio prazo tende a ser negativo, justamente pelo fato de que sinaliza um cenário de aversão ao risco. E é justamente o ponto onde eu queria chegar aqui. Essa dificuldade do Bitcoin conseguir atingir máximas históricas é justamente uma forma do mercado demonstrar que estamos numa estrutura atual de aversão ao risco. E esse nível de aversão ao risco surge por diversos fatores, e os principais deles são relativos à macroeconomia, tá? Principalmente no que diz respeito a temores de recessão e também a uma maior dificuldade de alocação em ativos de risco por conta dessa possibilidade de enfrentarmos um período mais turbulento à frente, principalmente quando o Federal Reserve, o Banco Central lá dos Estados Unidos, começar a cortar as taxas de juros lá na economia norte-americana. Vale notar que algo que a gente já citou aqui anteriormente, tá? Mas basicamente esse corte nas taxas de juros, como vocês podem ver aqui, ele costuma vir após um período de platô, período esse que nós estamos atualmente, tá? Estamos nesse período de platô onde o Fed elevou a taxa de juros mais ou menos até ali agosto, né, no ano passado, e a gente tem lateralizado as taxas de juros desde então, tá? Então o Fed tem mantido as taxas de juros como elas estão, algo similar àquilo que a gente viu em 2006, e só
só depois, quando ele começou a cortar a taxa de juros, é que aqui você tem em azul o S&P 500, tá? O mercado de ações norte-americano começou a ser fortemente penalizado. Algo bastante similar com aquilo que a gente viu em junho de 2019, período onde o Fed passou um tempo ali de um platô em 2019 e começou a cortar juros, e só depois de um período ali mais ou menos em janeiro de 2020 foi que o mercado começou a ter uma correção mais significativa e também a ter uma recessão declarada, tá? Então, essa barra cinza, ela sinaliza as recessões que aconteceram nos Estados Unidos, e você pode notar que o mercado de ações norte-americano costuma ser penalizado durante esses períodos, tá? O que não costuma acontecer, pelo menos no médio prazo, é com o ouro, e o ouro acaba servindo como aqui uma forma do mercado enxergar essa aversão ao risco, tá? Então, se eu retirar aqui o S&P 500, aliás, retirar aqui as taxas de juros e colocar o S&P 500 e as taxas de juros, você pode notar que períodos onde o S&P 500 fez uma queda mais significativa, o ouro, por mais que tenha corrigido no curto prazo, voltou a fazer máximas históricas, sinalizando um período de maior aversão ao risco que as pessoas estavam alocando no ouro e não em ações lá dos Estados Unidos. Esse cenário de aversão ao risco foi citado lá na semana passada, tá? Há 7 dias atrás no feed do Block Trends. Se você quiser conhecer mais sobre o feed do Block Trends, é basicamente um local onde nós publicamos análises de mercado todos os dias, e você pode ter acesso através do Plano Pro, que está aqui no primeiro link da descrição, tá? Nós publicamos lá há 7 dias atrás que sinais de deterioração on-chain estavam aparecendo e podiam dificultar na recuperação de preços do Bitcoin. E, obviamente, o que a gente está vendo atualmente com o preço do Bitcoin em $58 mil, ainda com dificuldade para recuperar os $60 mil, é justamente essa redução na atividade on-chain, tá? Então, aqui a gente está vendo a variação de 30 dias nos endereços ativos, e essa redução aqui que teve na variação de 30 dias desses endereços mostra justamente esse cenário de maior aversão ao risco, ou seja, as pessoas estão com menos vontade de transacionar e negociar Bitcoin. Isso veio após um grande período de euforia. Então, esse gráfico aqui do Check On Chain mostra basicamente as zonas de euforia no mercado do Bitcoin com base no MVRV e os seus desvios padrões, tá? Então, geralmente, quando o MVRV atinge o primeiro desvio padrão, ele já começa a sinalizar um mercado eufórico, algo que a gente começou a atingir ali mais ou menos no início de março de 2024, o que não é tão comum da gente ver acontecendo aqui no preço do Bitcoin durante esse período. Note que no ciclo passado a gente só atingiu esse período mais de euforia lá para novembro de 2020, tá? Enquanto o pico anterior tinha sido em dezembro de 2017, aqui algo que a gente vê em novembro de 2021, só seria expectável ver o preço do Bitcoin atingindo algo assim do gênero em dezembro de 2024, tá? E aí acabaria correspondendo a esse ciclo de 4 anos mais ou menos que nós estamos visualizando no mercado do Bitcoin nos últimos anos. E esse adiantamento que surgiu aqui no preço do Bitcoin foi fortemente derivado dessa acumulação spot que a gente viu ocorrendo ali no início de 2024, principalmente por conta dos ETFs de Bitcoin, tá? Então, os ETFs acabaram trazendo uma velocidade maior para a subida no preço do Bitcoin, e a gente acabou atingindo zonas de euforia mais rápido, tá? E justamente o que a gente está vendo agora é esse período corretivo de maior aversão ao risco após um grande período de crescimento e menor aversão ao risco, né? Maior propensão ao risco. Mas não se engane, não é porque o atual cenário é de aversão ao risco e baixa liquidez, como a gente viu anteriormente, que isso vai permanecer por muito tempo. Como eu já mostrei aqui anteriormente, geralmente no primeiro ano de halving é normal que o Bitcoin tem a tendência a ter uma valorização mais intensa somente no último trimestre do ano, tá? Então é expectável que o Bitcoin volte a se recuperar mais intensamente, mas a partir de outubro, que aí começa o último trimestre de 2024. Esse aumento de liquidez geralmente acaba acontecendo também em períodos onde os bancos centrais, aqui a gente pode falar mais do Banco Central dos Estados Unidos, que foi algo que a gente citou no último vídeo, justamente pelo fato de que ele vai estar com uma demanda maior por capital, e essa emissão de dívida que acontece lá nos Estados Unidos derivada de déficit fiscal, ou seja, de eles gastarem mais do que arrecadarem em impostos, é natural que ele faça a monetização dessa dívida por
por dificuldade de pagar essa dívida. E essa monetização da dívida acaba gerando maior emissão monetária, maior aumento da base monetária lá nos Estados Unidos, e o Bitcoin nos últimos 10 anos tem se mostrado o melhor ativo para combater o crescimento da base monetária, algo que a gente consegue identificar justamente através desse gráfico da taxa de crescimento anual do Bitcoin, do S&P 500 e do Money Supply, né, da base monetária do dólar, justamente como uma forma do Bitcoin estar sendo muito mais efetivo do que as ações de empresas para conseguir fazer a manutenção do poder de compra, né? Uma vez que essa expansão na base monetária lá dos Estados Unidos, do dólar, vai eventualmente deteriorar o poder de compra, e o Bitcoin tem sido uma das melhores formas de evitar essa deterioração do poder de compra. Algo que a gente provavelmente deverá ver muito em breve, e aqui eu tô falando de provavelmente uma nova expansão monetária, uma nova injeção de liquidez por parte do governo dos Estados Unidos, não só lá nos Estados Unidos, mas em outros bancos centrais ao redor do planeta também, e isso vai eventualmente fazer com que a precificação do Bitcoin tenda a aumentar, tá? Algo que não necessariamente precisa vir agora, e de acordo com a história do ciclo, né, o histórico aqui de mercado do Bitcoin, é natural que ela comece a ocorrer no último trimestre desse ano. Até lá a gente vai continuar atualizando, vai continuar trazendo informações aqui no Block Trends, e principalmente a gente vai estar trazendo todas as informações detalhadas diariamente para os nossos assinantes lá no grupo Pro, que faz parte do Block Trends Pro, onde a gente está discutindo e trazendo informações de mercado, inclusive vídeos exclusivos, lives exclusivas, meetups, materiais, relatórios, carteira Satoshi, cursos e muito mais. Você pode ter acesso aqui no primeiro link da descrição, que é o Block Trends Pro. E se você quiser começar a negociar Bitcoin ou quer encontrar uma plataforma melhor e com muito mais funcionalidades, nós estamos utilizando a Bybit aqui no Block Trends, e você pode utilizar através do link que também está na descrição. No mais, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu like caso você tenha achado esse conteúdo interessante, e ativar o sininho para receber as notificações de quando a gente estiver publicando novos materiais. Muito obrigado para você que esteve me acompanhando até aqui, e a gente se vê num próximo material aqui do Block Trends. Tchau!